Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai tratar um pouquinho das medidas de dispersão da estatística, tá? Então, é a dispersão dos dados em torno de sua média, ok? Então, a gente tem aí três medidas de dispersão. Quais são? Desvio médio, variância e desvio padrão, ok? O desvio médio, pessoal, é simples de calcular, tá ok? Ele é o somatório sobre todos os dados que a gente tem do valor do dado menos o valor da média em módulo, tudo isso em módulo, dividido pelo número de dados que a gente tem, ok? Então é a soma dos desvios, tá? É a média da soma dos desvios que a gente vai ter, tá? A variância ela vai ser o somatório de I variando de 1 até N, tá? São N elementos, do quadrado do valor do I, do xi, menos o x médio, tá ok? Dividido pelo número de elementos que a gente tem, tá ok? Assim a gente calcula a variância. E o desvio padrão, pessoal, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, para calcular o desvio padrão, a gente calcula primeiro, geralmente, a variância, tá ok? Então, vamos resolver um exemplo aí, pessoal. Olha só. O exemplo nosso é o número de erros de impressão de um livro, tá ok? Então, a gente tem aí o número de erros, tá? Vai de 0 a 4, ou seja, 0 erros, 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. E a frequência com que cada erro ocorre, tá ok? Então, 0 erro seria, por exemplo, 25 vezes, né? 1 erro seria 20 vezes, né? 2 erros seria 3 vezes, 3 erros uma vez, 4 erros uma vez também, tá? E a gente vai calcular aí a variância e o desvio padrão, tá certo, pessoal? Vamos lá. Como a gente acabou de falar, a nossa variância vai ser somatório de 1 até n de xi menos o x médio, tudo isso ao quadrado dividido por n, tá? Para o nosso caso, como a gente tem 5 informações, 5 linhas, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso i vai variar de 1 a 5, tá ok? Que multiplica o quadrado de xi menos o x médio, tudo isso sobre o nosso n, que é igual a 5, tá ok? O número de elementos é igual a 5. Mas o nosso x médio, pessoal, ele vai ser o quê? Ele vai ser cada frequência vezes o respectivo erro, tá? Dividido pela soma das frequências. Então vai ser 25 vezes 0, mais 20 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 3 e mais 1 vezes 4, tá? Tudo isso dividido por 50, que é o número da soma aqui das frequências, tá ok, pessoal? Então, seria análogo a gente somar o 0 25 vezes, o 1 20 vezes, o 2 3 vezes, o 3 uma vez e o 4 uma vez. Por isso que eu coloquei a frequência aqui entre parênteses, tá? Então, tudo isso dividido por 50, ok? E o nosso x médio, então, vai ser 0,66. E para calcular a variância, pessoal, basta a gente aplicar a fórmula, né? Então, vai ser o somatório do quadrado de xi menos x médio, tudo isso sobre n, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pega o zero aqui, vai ficar 0 menos a média, tá certo? Só que isso ocorre 25 vezes, tá ok? Então a gente multiplica por 25. A mesma coisa aqui para cada um desses elementos aqui, tá certo? Olha só, o 1 menos a média, tá? Ele ocorre 20 vezes, tá? Então por isso que a gente multiplica por 20 e por aí vai, tá certo? E aí a gente divide tudo por 50 porque é o somatório das frequências, tá ok? É o número de amostras aí que a gente, o total aí da nossa frequência aí dos elementos, ok? Então eu coloquei aqui no nosso quadrinho, pessoal, o valor da variância, tá? Que é 0,7044. E o desvio padrão é só tirar a raiz da variância, tá? O desvio padrão vai ser 0,8393,
ok? E aí ele pergunta também, pessoal, se o livro tem 500 páginas, o número total de erros esperado é. Então isso aqui é muito simples, né? A gente pega o x médio, tá ok? Multiplica por 500, tá? O livro tem 500 páginas com uma média de x barra, ok? X barra a gente já calculou, que é 0,66, multiplica por 500, a gente vai encontrar aqui o número esperado de erros vai ser 330, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bastante curta, mas espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com isso. Continue acompanhando aí nosso canal. Eu espero que vocês tenham sugestões aí também, tá certo? E é isso. Um forte abraço para vocês.